A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Meus queridos amados irmãos, se você está vendo pelo canal do ex-protestante Fábio Pentecoste este vídeo, não esqueça o like, se inscreva. Se você está vendo pelo canal Apologética Católica Debate, não esqueça o like, se inscreva. E lá embaixo, meus irmãos, você está vendo, não é, a chave Pix, né? Você está vendo lá embaixo, contribua com este apostolado, Pix, tabira674@gmail.com, está no nome da minha amada esposa Maria Juliana. Nos ajude, precisamos da sua ajuda para manter, né, as obras de evangelização, do qual você tem acompanhado 100% grátis as apologéticas. Precisamos da contribuição de cada um de vocês. Deus lhe pague, Deus lhe abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, um irmão me mandou uma pergunta e eu resolvi fazer um vídeo. Rapaz, esse vídeo vai ser um pouco polêmico para muitos, não é para poucos não. O que tem de católico sem conhecimento, não estou dizendo com o irmão que me mandou, mas eu estou dizendo aqui que chega católico que tem canais no YouTube, olha só, chega me refutando nos comentários. Católico que tem canais no YouTube. E esse daqui vai ser um pacata na orelhas de muitos também. Olha só. E agora, quantos céu existe? Veja só, meus irmãos, quantos céu existe? E agora, irmão Fábio, por que existe santo de sétimo céu? Realmente existe 7 céus? Meus irmãos, 7 céus, crer que existe 7 céus, não pode ser cristão. Para começar de conversa, não pode ser cristão, porque não é doutrina cristã crer que existe 7 céus. Eu fui analisar em alguns sites e eu fui parar num site de um judeu. E lá, o pão do dia, João 6,51, bem lembrado, João 6,51, eu sou o pão que desceu do céu, que é como deste pão viverá eternamente, que inclusive vamos ver nesse vídeo. E lá estava dizendo as crenças de povos, de pessoas que não são cristãs, entre elas o Islã e o judaísmo. Tem a crença que exista 7 céus. Para eles, o 7º céu é comandado por Arão e um anjo, né, uma espécie de anjo da guarda. Eu fui ver céu por céu, tintim por tintim, primeiro céu, segundo céu, até chegar ao 7º céu. E aí, analisando vários sites, vi também em sites católicos que isso não é crença cristã. Isso não é doutrina da igreja, crer que existe 7 céus. Para eles é como fosse 7 reinos, 7 planetas ou 7 céus. Para esses povos, né, de crença islâmica e judaica e outra lá que acabei esquecendo não. Para nós cristãos não. Mas irmão Fábio, e como se explica os santos de 7ª moradia? Aí é o que vem, meus irmãos, agora. Ou mais conhecido como santos de 7º céu. E agora, irmão Fábio, como se explicar? Meus irmãos, para podermos explicar isso, você tem que chegar a um ponto de que isso não é ao pé da letra. Qual foi o santo na patrística que disse que existe 7º céu? 1º, 2º, 3º? Ninguém. Ninguém fala isso. Mas então por que os conhecidos santos de 7º céu? De 7ª moradia? Como a própria Santa Teresinha. Meus irmãos, verdade é que isso é uma explicação do que na realidade foi aquela pessoa. Uma pessoa intelectual, uma pessoa que teve mais que nem Santa Cristiana, que nem Santa Isabel da Hungria, foram pessoas de uma intelectualidade
em termos espirituais, que foram mais do que os outros. Por isso é chamado de santos de sétimo céu, porque 7 é o número da perfeição. É como que eles tivessem atingido, né, o sétimo, vamos dizer assim, um sétimo sentido, uma sétima janela, uma sétima casa, digamos assim. Mas em sentido figurado, para narrar a vida de quem realmente foi aquele santo, tanto em santidade, no que trilhou, trabalhou, como em espiritualidade. Não é que ela está agora em um sétimo céu, não. Porque eu vou lhe mostrar dentro da Sagrada Escritura, e você vai me dar razão, que só existe 3 céus. Eterno, você vai ver comigo quais são esses céus. No Pai Nosso se diz, Pai Nosso que estás nos céus. Então existe mais do que um céu. Sim, nós vamos ver na Bíblia Sagrada. E você já está num deles aqui, ó. Que nós vamos começar o primeiro deles. Você já está vendo num deles aqui. Agora, depois nós vamos ver dentro de um desses céus. Agora, dentro de um desses céus tem muitos compartimentos, como fosse, vamos dizer, um prédio de vários andares. Existe primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Por isso aquela santa, Jesus mostrou os santos no céu, e ela olhou e disse, cadê Padre Pio que eu não vejo? Ele disse, Jesus está em outro andar acima desse que você não pode ver. No céu há muitos compartimentos, e até a própria Bíblia vai mostrar. E eu vou mostrar para você no livro do Apocalipse isso. Mas vamos aqui para o primeiro céu. O primeiro céu, meus irmãos, que você vai ver comigo, e os protestantes confundem, porque não conhecem dentro da Bíblia que existe 3 céus. E quem disse isso? O próprio apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 2 a 4, ele vai dizer, conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. No versículo 4, ele diz que foi arrebatado ao paraíso. Então, o terceiro céu é o paraíso, para falar da eternidade, para falar da salvação, para falar da Jerusalém celestial. Lembre-se que Jesus ainda disse, não é? Para aquele ladrão convertido na cruz, ainda eu estarás comigo no paraíso, ou seja, estarás na glória, na salvação eterna. Então vamos ver aqui o primeiro céu. O primeiro céu, que é o que Deus diz para não fazer imagem de escultura no Êxodo 20, verso 5, de 3 a 5, é desse céu aqui, é o chamado céu firmamento, ou o céu firmamento. Justamente, você vai ver aqui, vamos ver. Primeiro céu, vamos ver. Deuteronômio, você está vendo aqui, ó, capítulo 4, versículo 19. E assim está escrito. Quando levantares os olhos para o céu e vires o quê? O sol, a lua, as estrelas. Veja só. Até aqui, nós estamos vendo que ele está falando. Irmão Fábio, você ali está dizendo assim, e todo o exército dos céus. Espera aí. Mas todo o exército do céu não está fazendo menção agora do céu firmamento. Porque nós vamos ver o segundo céu, vamos vendo aqui o primeiro céu, vamos ver o segundo céu e vamos ver o terceiro céu. O terceiro céu, ele é para a alma. O primeiro céu é para os olhares e o segundo céu só se vai ou só se vê, não pode ver de olho nu. Mas nós vamos chegar lá. Então veja, e todo o exército do céu, guarda-te de prostrar diante deles e de todos, e de render um culto a esses astros. Então, meus irmãos, você está vendo aqui comigo que a Sagrada Escritura mostra 3 céus, e nós vamos ver os 3 céus. A própria Bíblia Sagrada é mostrando isso. Então, o primeiro céu é o quê? O céu firmamento. É esse céu, essas imagens, inclusive está dentro da Sagrada Escritura, prestavam culto ao Deus Sol, não é? Como nós sabemos. Então, isso aí, e nós vamos ver que isso aí está até lá quando nós formos ver o segundo céu, você vai ver que está lá, que eles prestavam culto, os altares erguidos ao Deus Sol. As estrelas. Ou seja, tem estrela isso, tem estrela X, tem estrela B.
Quando Paulo chega no mundo pagão, é isso que ele se depara com isso, sim ou não? Sim. Então, nós não vamos pegar, porque eu vou dar uma pala muito grande sobre o terceiro céu, então nós não vamos, tem muitos versículos como prova da Bíblia sobre o céu firmamento. Qual é o céu firmamento? É esse que você olha e você enxerga estrela, sol, lua. Esse é o céu firmamento. Então o primeiro céu é o céu firmamento. Vamos para o segundo céu? Nós vamos começar agora no segundo céu. Irmão Fábio, qual é o nome do segundo céu? Poderia se dizer também de céu planetários, tá? Pode ser chamado também de céu planetários, mas ele é mais conhecido como céu cosmos. Certo? Céu cosmos. O céu cosmos também é para quem está aqui? Sim, é para quem está aqui. O primeiro céu que nós vemos, que é o céu firmamento, dá para se ver de olho nus. Você vê as nuvens, você vê as estrelas, você vê o sol, você vê a lua. Só que agora o segundo céu, ele é mais longe do que o primeiro céu, que é o céu cosmos. E no céu cosmos, se vê quem está nesse mundo, sim, mas só se vê através de espécie de binóculos, de lunetas, de aparelhos para poder você enxergar. E o que é que contém no céu cosmos? Contém planetas. Você não vai olhar daqui e vai ver Saturno. Olho nu, vai? Não vai. O céu cosmos, ele está fora da atmosfera. Ele está por fora da atmosfera. Então, para se chegar nele, só vai ser através de naves, através de foguetes, não é? É o caso de Marte. Então, Marte, Júpiter, Urânio, Mercúrio. Eita, que o Sol está entrando na nuvem só para dar um contraste terrível na imagem minha aqui, né? Isso não é bom. Mas veja, esse é o céu cosmos. O primeiro, vemos, é o céu firmamento. O segundo, não vê. Só vê através de aparelhos. E onde encontrar esse na Bíblia? Bom, vamos pegar algumas referências, vamos pegar 2 versos. Aqui nós estamos no Salmo, você está vendo, 32, verso 6, está escrito: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro de sua boca, todo o seu exército. Muito bem, está se falando desse termo exército, como você viu lá, por isso que eu não li a parte, quando eu li sol, lua, estrelas, e todo o seu exército, então, e aquele exército já fazia aqui uma menção ao céu cosmos, não é? Mas vamos pegar um versículo mais claro do que isso. Tudo foi feito por Deus. Os 3 céus foram feitos por Deus. Mas vamos pegar um versículo mais claro sobre o céu cosmos. Vamos lá. Muito bem. Veja só. Esse versículo refere-se ao segundo céu, que é o céu cosmos, ou, como vai ser dito aqui, o céu zodíaco. Vamos lá. Versículo 5. Nós estamos o quê? Segunda Reis, estamos em 2 Reis 23, 5. Estamos vendo agora o segundo céu. Vamos lá. Despediu os sacerdotes dos ídolos que os reis de Judá tinham estabelecido para oferecer o incenso nos lugares altos. Veja só, eles tinham idolatrado aquilo que o olho humano dava para enxergar. Mas como que eles sabiam que existia, por exemplo, o deus Júpiter, que era um planeta, e eles criaram, como a Roma pagã, não é? Se adoravam ao deus Júpiter, que é um planeta. Não é? Aqui essa palavra vai dizer, veja só, continuando diz, que os reis de Judá tinham estabelecido para oferecer o incenso nos lugares altos. E o que era isso? Nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém. Assim como os sacerdotes que ofereciam incenso a quem? Baal, ídolo da terra. Não é? Ao sol,
era ídolo, Deus para eles, do céu firmamento. E aos sinais do zodíaco e de todo o exército dos céus. Aí está, veja. E aos sinais do zodíaco e todo o exército dos céus. Veja aí. Quando fala no zodíaco, está fazendo referência ao céu cosmos, ao céu zodíaco. Por quê? Porque exatamente no zodíaco, eles vão usar os planetas para dizer o seguinte: você é do signo, por exemplo, eu que sou do mês de julho, eles dizem assim: você é de julho, seu signo é câncer, e o seu signo é apontado para 2 planetas. Esse planeta traz a energia não sei do que, não sei do que, esse outro planeta traz a energia não sei do que, não sei do que. Por isso, quando se refere ao segundo céu, que estamos vendo nessa apologética, está fazendo referência ao céu cosmos, da onde vem o zodíaco, da onde surge o falso raciocínio dos signos. Hoje, por exemplo, escorpião é um signo, né, que eles criaram, isso é coisa de Satanás, coisa pagã. E que muitos católicos, né, católicos se dão a isso. Né? Escorpião aponta para Vênus, um exemplo. Eu, de primeiro, quando eu não conhecia nem a mão esquerda nem a direita, eu acompanhava isso, então eu tinha uns livros ensinando sobre o zodíaco, sobre os signos. E eu via que, eu me lembro do meu, né, que é apontado para 2 planetas. E eu via que os outros, né, touro, essas outras coisas, esses outros signos aí, cada um deles emerge de um planeta. Por isso que ele é chamado lá embaixo de os sinais do zodíaco. Porque que sinais do zodíaco? Porque realmente eles estavam vivenciando esses falsos raciocínios pagãos. E que eram sinais pagãos que viam o povo que não era de Deus. Então, veja, os sinais do zodíaco e todo o exército dos céus. Veja, exército dos céus. Qual é o exército dos céus? Por que céus? Do céu firmamento e do céu cosmos. Veja, meus irmãos, como é fácil distinguir. Eu estou mostrando para vocês quais são os céus que a Bíblia apresenta. Os apresentados pela Bíblia são esses. E creio eu que também a ciência e a tecnologia vai dar aval a isso que eu estou falando. Agora, o terceiro céu, que é o paraíso que São Paulo chama, e Jesus diz ainda para o ladrão São Dimas convertido na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o terceiro céu. Bom, você já teve aqui uma noção de que é o primeiro céu, céu firmamento. Segundo céu, céu cosmos, da onde emerge o zodíaco, os signos do zodíaco, por pagãos. Isso é da Grécia Antiga, da Grécia pagã, né? Há muitas resenhas criadas em cima disso. São crenças pagãs, não são crenças cristãs, essa aqui é a realidade. E agora o céu da alma que nós vamos ver. O céu glória. Vamos para o céu glória? Para começar, no céu glória, o próprio João 6 diz assim, ó. Vamos ver agora o terceiro céu. O paraíso. Esse é o céu onde só a alma entra no juízo final. Entrará de corpo e alma. Mas só agora, só a alma participa. Esse céu não pode ser visto como se é visto os outros 2 céus. O céu firmamento e o céu cosmos. Esse céu aqui é o céu da alma. É o terceiro céu, é o céu de Deus. É a glória eterna, é a salvação eterna, é o céu glória. Veja o que Jesus diz aqui em João 6:51. Vamos lá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem é esse céu? O céu glória. Jesus veio do céu firmamento? Não. Quando Satanás ele é expulso do céu glória, ele quer fazer o seu trono acima das estrelas. Veja que ele diz, acima das estrelas. Fazer por cima das estrelas. Está lá no livro do Apocalipse. Quer fazer o seu trono por cima das estrelas. Quer dizer
que o diabo queria fazer seu trono no céu cosmos. E ele usa o céu cosmos e usa o céu firmamento para levar o povo a crenças pagãs, a crenças idolátricas. Você viu em 2 Reis 23, 5 comigo? Que tinha sacerdotes que prestavam culto aos deuses dos dois céus. E a única proibição dentro da Bíblia sobre o termo idolatria é o que se é feito do céu firmamento e do céu cosmos. Tá aí os signos, o zodíaco. Isso é uma idolatria pagã, isso é terrível, isso é satânico, é diabólico. E do céu firmamento, a adoração das estrelas, a adoração do Deus Sol, a adoração da lua, que nem vocês sabemos. Agora veja, o céu glória não tem nada dentro da Bíblia que proíba fazer imagens do que está no céu glória. Pelo contrário, Deus manda fazer imagem do que está no céu glória. Se nós pegarmos aqui o próprio Êxodo 25, 18, Deus manda fazer, ou o próprio Êxodo 37, versículo 7, Moisés faz a imagem de 2 querubins que está no céu glória. Os querubins estão no céu firmamento? Não. Estão no céu cosmos? Não. Está no céu glória. Então o diabo queria fazer o seu trono no céu cosmos. Ele queria dominar outros planetas que estão fora do, digamos assim, do radar do olho nu. O olho nu não enxerga. Ele queria se estabelecer, tomar conta do cosmos, só que ele foi expulso. Porque tudo isso é criação de Deus. Não é? Tanto o céu firmamento, o céu cosmos e o céu glória pertence a Deus. Foi Deus que fez tudo isso. Você viu comigo no Salmo, né? Você pegou comigo no Salmo, o Salmo 32, verso 6. Foi Deus que fez os céus. Por isso, Pai nosso que estás nos céus. Deus está tanto no céu firmamento, no céu cosmos, como no céu glória. Entende? Tudo é de Deus. Então o diabo foi banido. Mas veja, Jesus falando do céu glória, diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, ou seja, viverá para o céu glória, para a eternidade. Prova é que no 54 ele diz isso, olha só. Presta atenção, ó. 54 de João 6. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Veja só, a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Para ir para essa vida eterna, já tem, quer dizer, quem come da carne, se alimenta da carne e do sangue de Cristo, já tem a vida eterna. Quando morrer, a alma vai estar na vida eterna e ele vai ressuscitá-lo para entrar de corpo e alma na vida eterna. Essa vida eterna é o quê? O céu, glória. Então, meus irmãos, eu mostrei aqui, apresentei para vocês os 3 céus. Vamos recapitular eles. Primeiro céu, céu firmamento, que a gente viu lá no Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, que é o céu firmamento. Depois vimos o segundo céu, céu cosmos, 2 de Reis, capítulo 23, versículo 5. Não é? E estamos vendo aqui, em João 6, 51 e 54, o céu glória. Também, Deus manda fazer imagem do que está no céu glória, que é o 37, versículo 7 do Êxodo. Se você lá está escrito: Moisés fez 2 imagens de 2 querubins e colocou sobre a arca da aliança. E aí, se você pega o capítulo 9 de Hebreus 5, diz: em cima da arca da aliança, representando a glória de Deus, estavam os 2 querubins. Representando a glória de Deus. Em cima da arca tinha 2 imagens de 2 querubins da glória, ou seja, do céu glória, que representa essa glória, a glória de Deus, a salvação, o céu glória. Você está compreendendo? Está entendendo? Mas nós vamos ver o que há dentro do céu glória. Dentro do céu glória, que é a eternidade, que é o paraíso, existem compartimentos lá. Se nós pegarmos aqui, São Rafael, nós conhecemos 3 arcanjos, São Rafael, São Miguel e São Gabriel. O próprio São Rafael, no livro de Tobias, ele vai dizer para Tobias assim, olha só, preste atenção. Já no capítulo 12, né? Olha o que São Rafael vai dizer, preste atenção. Capítulo 12, versículo 15. De Tobias, São Rafael diz assim, ó: eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença de Deus.
Veja só. Eu sou um dos 7 que assistimos na presença de Deus. Então, no céu, glória, é óbvio que existe compartimentos, como no purgatório. E eu vou mostrar o purgatório aqui na Bíblia, que muitos interpretam errado. Vai dar dor de cabeça a muita gente. Mas essa apologética não é minha, é do Padre Mojica. Tá? Pode dar-se as duas interpretações. Se der a interpretação pelo do peregrino, vai entender que as almas que estão lá intercedendo estão no céu. Mas pela da Ave Maria, vai se entender teologicamente que ela está um grau abaixo do céu, da eternidade, está acima, num compartimento do purgatório, próximo do céu, que essas almas podem interceder pela igreja peregrina da terra. Vou mostrar para vocês. Então, São Rafael eu sou um dos 7. Então, se São Rafael é um dos 7 e ele é arcanjo, pelos méritos de São Miguel, na batalha com Lúcifer, então, os 7 arcanjos, eles têm um mérito de estar na presença de Deus. Mas Jesus disse isso, olha só. Presta atenção o que Jesus disse. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, olha só. Apocalipse 3, versículo 21. Diz assim, ó. Ao vencedor concederei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Agora, meus irmãos, por que a Sagrada Escritura fala que existem tronos? Realmente esses tronos são de compartimentos no céu. Esses tronos, e eu vou mostrar dentro do próprio livro do Apocalipse, que são compartimentos no céu. Veja, Jesus disse, ao vencedor sentará comigo no meu trono. Então, se nós pegarmos o capítulo 5, e o capítulo 4, e o capítulo 5, do próprio livro do Apocalipse, você vai ver que, olha só, diz o seguinte. No capítulo 4, diz assim, versículo 2, ó. Imediatamente fui arrebatado em espírito ao céu. Não diz aos céus, ao céu, tá? E havia um trono, e nesse trono estava sentado um ser. Quem é esse ser que está nesse trono? É Jesus. Olha os vencedores que Jesus disse que ia sentar. Presta atenção, versículo 4. Ao redor havia 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos vestidos de vestes brancas, com coroas de ouros na cabeça. E quem estava também ao redor do trono? Os 4 evangelistas, ó, versículo 7. Os 4 seres vivos, versículo 6. Havia ainda diante do trono um malento como cristal, e diante do trono ao redor 4 animais vivos cheios de olhos, na frente e atrás, que são os 4 evangelistas, né? Quando você pega o capítulo 5, versículo 6, diz: E eu vi no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé como que imolado. Veja aí. Agora, esse trono, são vários tronos. Aqui pode ser empregado para trono como compartimento e pode ser empregado para trono também como o altar. Já esse trono aqui é o altar do sacrifício. É o altar do sacrifício, Santa Missa. E aí o que aqui está na Santa Missa é apresentada as intenções de intercessão. Veja só. Que está logo seguindo o versículo. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro que estava no trono, tendo cada uma centenas de taças cheias de perfume, que são as orações dos santos. Então esse trono aqui é o trono altar. Altar de sacrifício. É onde é apresentadas as intenções. É onde é apresentadas as intercessões dos santos. Ali, como você viu no capítulo 3 comigo, versículo 21, ao vencedor sentará no meu trono comigo.
Então é estar onde Jesus está. E Jesus disse para Demas, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Existem compartimentos, tá? Dentro do céu glória. Agora, existem céus diferentes, como existem 7 céus, não, isso não é crença cristã. Isso não tem um aval da igreja. Certo? Então estamos vendo compartimentos no paraíso, no céu glória. Se nós passarmos uma folha, nós vamos ver, aqui seria outro altar, outro trono onde estão as almas. Só que essas almas estão por baixo do altar. Aí tem um problema, por que elas estão debaixo do altar? Você sabe o que significa debaixo do céu glória? Não. Você não sabe o que significa? Não. Teologicamente, o que fica abaixo do céu glória é o purgatório. É que nem eu disse, se você pegar a interpretação da Bíblia do Peregrino, vai dizer que elas estavam no altar. Se elas estão no altar, então elas estão no céu. Mas debaixo do altar significa que elas estão no purgatório. Só que elas podem interceder, elas estão no purgatório, no último estágio para entrar no céu, aonde, já vi até o próprio professor Felipe Aquino falar isso, aonde essas almas podem interceder. Veja que o rico no inferno e o céu de Abraão, que não era o céu glória, o rico pede a intercessão pelos irmãos que estão na terra. Mas ele pede de um modo errado, de um modo espírita, para ir alguém dos mortos até os vivos. Não, assim não. Não pode desse jeito, não. Então veja só. Olha o que diz, ó. Apocalipse. Eu vou colocar para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar esses textos, tá? Daqui para frente agora. Vamos lá. Olha só, meus irmãos. Um dos maiores teólogos da Colômbia, Padre Carlos Mojica, ele diz que teologicamente isso aqui não é o céu glória onde estão essas almas. E veja que Jesus está nesse compartimento que é o último estágio do purgatório para entrar no céu. Olha só. Tem compartimentos do purgatório que são bem próximos do inferno. Certo? Que é de maior sofrimento. Vamos lá, versículo 9 diz: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. O quê? Vi debaixo do altar. Quer dizer que debaixo do altar, segundo Carlos Mojica, Padre Carlos Mojica, que já traduzi vídeos de debate dele aqui, debaixo do altar as almas dos homens, imolados por causa da palavra de Deus. Ele disse que quando aparece o termo debaixo do altar, está fazendo referência ao purgatório, a um lugar no purgatório que está próximo do céu, onde essas almas podem interceder por nós. E bem provável seja isso. Repito, várias traduções da Bíblia estão debaixo do altar, mas se você pegar do Peregrino, tá assim, ó, do Peregrino. Veja só, eu estou aqui com a Bíblia do Peregrino. Olha que diz. Apocalipse 6:9 do Peregrino diz, ó: quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos homens que tinham sido assassinados por causa da palavra de Deus, do testemunho que haviam dado. Gritavam. Segundo o Padre Carlos Mojica, o termo debaixo do altar é esse compartimento próximo do céu, só que fica no purgatório. E quando diz gritavam em voz potente, porque elas ainda estão, apesar de um leve sofrimento por estar debaixo, quer dizer que está debaixo do altar, quer dizer que elas não estão em comunhão com o altar, elas não estão sobre o altar, como diz o versículo 9 da Bíblia do Peregrino, veja, que diz, ó: vi sobre o altar as almas. Então, aqui, a Bíblia do Peregrino. Muito boa, por sinal. Então, qual é a Bíblia que está correta? Sobre o altar ou debaixo do altar, como está aqui? Se o correto é debaixo do altar, então não é o céu glória. Mas estamos vendo que ela intercede. Professor Felipe Aquino, eu nem sabia que a alma do purgatório intercedia pela igreja daqui, da terra. A igreja militante. Mas eu vi outro teólogo, que é o Padre Carlos Mojica, afirmando isso.
que esse debaixo do altar não é a eternidade, não é o céu glória. Para ser o céu glória tem que ser do jeito do peregrino, estava sob o altar. Como você acabou de ver comigo, os anciãos, os 4 seres vivos, estão de igualdade com o altar, diante do altar, mas aqui está debaixo do altar. Então debaixo do altar seria o quê? O purgatório. E veja que elas estão intercedendo e pedindo vingança. Por quê? Porque alguma coisa clamava em alta voz, dizendo: até quando tu queres o Senhor, e santo e verdadeiro, ficarás sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra. Veja, tem consciência, falando com Jesus do que está acontecendo na terra, vingar o nosso sangue, aquele sangue que grita como o de Abel em Gênesis 4. Você está compreendendo? Então o que eu disse para vocês, isso aqui vai dar dor de cabeça a muita gente. Porque segundo o professor Felipe Aquino, teólogo, e você conhece muito bem, e o padre Carlos Mojica, acho que você conhece pouco, debaixo do altar significa que não é o céu glória, que é um compartimento no purgatório que está abaixo do altar. E elas vão subir para o altar, para estar em igualdade com o altar, para a eternidade. Então já estão, de alguma maneira, ligadas ao altar, à glória, para entrar na glória. Então essas almas intercedem. E olha, meus irmãos, não para por aí não. Esses são compartimentos que você está vendo no céu. Olha esse aqui do capítulo 7. Olha, presta atenção. Veja só, capítulo 7, versículo 9 do livro do Apocalipse. Nós estamos vendo o que há dentro do céu. Glória, do céu, glória. Depois disso vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. E conservava-se de pé diante do trono e diante do cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Espera aí. Capítulo 3, versículo 21 de Apocalipse. Você acabou de vir comigo na Bíblia. O que foi que Jesus disse? Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Eu disse que ia mostrar, aqui está, os vencedores, se assentar com Jesus no seu trono. Aqui nós estamos vendo os salvos diante do trono de Jesus. Sentar com Jesus no trono não significa que o cara vai sentar a bunda em algum lugar, em alguma cadeira, como desenham por aí, fazem um trono de ouro, fazem isso. Não. Se assentar no trono de Jesus com ele significa estar com ele onde ele está no céu glória. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 4 diz: onde o cordeiro está, os santos estão. Só entra no céu se for santo, meu irmão. Então você está vendo aqui, ó, essa multidão que ninguém podia contar. De toda nação, já mostra que é a catolicidade, né? Universal, fé universal, né? Veja, tribo, povo, língua. São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios quem é esse povo. Capítulo 10, versículo 17, ele diz o quê? Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, ou seja, uma só igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Pra cá, tá? Então, é católicos que está aqui. 100% católicos. Porque estão diante do altar, estão diante do trono. Sentar no trono é estar no trono com o Senhor. Porque Jesus está no trono, que pode ser interpretado como altar também. Então, veja, conservava-se de pé diante do trono e diante do cordeiro. Cumpre ou não cumpre o Senhor Jesus com sua palavra? Cumpre. Isso é doutrina ou não da igreja? Doutrina pura, 100%. Então, veja, aqui é o lugar dos eleitos, sentar comigo no meu trono. Só que tem santos que foram mais elevados do que outros, tiveram mais espiritualidade que outros. Foi com o caso dessa santa. Cadê Padre Pio que eu estou vendo aqui? Ele está no outro grau acima desse. No outro compartimento acima desse. Que é esse compartimento que é o que você viu comigo no 5. Apresentando as orações dos santos, que é sacrifício, que é o altar do sacrifício, o cordeiro como que imolado. Você viu no capítulo 5, verso 7. Está os anciãos, está os 4 evangelistas,
E esse aqui está o povo de Deus na eternidade. Ao vencedor. Então há o lugar dos santos, há o trono no céu dos santos, que é um compartimento no céu glória. Há esse compartimento aqui, também chamado de trono, que é outro lugar no céu glória de todas as pessoas que entraram na eternidade. Ao dos santos, ao de Deus. Primeiro, ao de Deus, onde só tem os 7 arcanjos. Por mérito de São Miguel, os arcanjos são os 7. Sempre você vê aqui o livro do Apocalipse falar em 7, né? Por exemplo, quando você pega aqui no capítulo... Vamos ver aqui. Eu não me recordo agora, mas tem os 7 aqui, os 7 anjos. Os 7 anjos, as 7 taças, as 7 pragas. São os 7. Esses são os 7, provavelmente os 7 arcanjos, né? Aqui, ó, no capítulo 17, versículo 1 diz, ó. Vi então um dos 7 anjos, um dos 7. São Gabriel, Rafael disse em Tobias, você viu comigo? Eu sou um dos 7 que estamos na presença de Deus. Então, certamente, isso aqui são os 7 arcanjos. Que é os que estão no governo de tudo isso. De Deus, por mérito de São Miguel, que derrotou Lúcifer, né? Deus elevou a classe dos arcanjos acima de todas as outras classes, né? Por mérito de São Miguel, porque é os que estão na presença de Deus. Então, o trono onde só de Deus, onde está esses 7. Jesus também está porque Jesus é Deus, né? E veja só. E aos anjos de intercessão. Então aqui é o vencedor, sentado no trono com Cristo. Aqui é o trono, aqui está o trono, tá? Você está vendo aí? Ao trono dos santos, que estão intercedendo, e ao trono dos eleitos, que estão em quê? O que é que esses eleitos estão fazendo dentro do trono, irmão Fábio? Fala aí. Versículo 10, vamos ver o que é que eles fazem. Olha só o que é que eles fazem. Versículo 10. E brandava em alta voz, a salvação é obra do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Vocês estão vendo, né? Muito bem. Está aí. Mas há outro trono. Sim, meus irmãos, há outro trono. Há outro trono. Há outro compartimento. Então são vários compartimentos do céu. É como na cidade, cara. Na cidade tem casa. Na cidade tem prédios com compartimentos. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar. Na eternidade também é assim. Há posições por méritos na eternidade. Por isso os santos de sétimo céu, chamados santos de sétimo céu, eles estão num lugar mais elevado do que os outros, como estão ali os anciãos, que é os apóstolos e as tribos de Israel, na realidade ali dentro do Cordeiro. Olha aqui em cima, outro compartimento no céu glória, veja. 8:1 de Apocalipse. Quando enfim abriu o 7º selo, fez silêncio no céu durante cerca de meia hora. Versículo 2. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. São Rafael disse, eu sou um dos 7 que assistem na presença de Deus. Veja aí. Eu vi os 7 anjos, que são 7 arcanjos, que assistem diante de Deus. Foram-lhe dados 7 trombetas. Olha só. Preste atenção. Presta muita atenção. Então, os 7 anjos, aqui, ó. Aqui os 7 que assistem, que são os 7 arcanjos. São Rafael disse, eu sou um dos 7. De 3 desses arcanjos, nós sabemos os nomes. São Gabriel, São Miguel e São Rafael. Os outros 4 nós não sabemos quem são. Quem dá nome é heresia, que a igreja não dá nome aos outros 4.
E o que é que eles fazem? Esses são os da presença de Deus, tá? Esses são os que estão no altar, no trono de Deus, que assistem da presença de Deus. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto do altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que se oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. Como é que é? Que trono é esse? É o trono de Deus, aonde estão os 7 anjos. Então aqui nós estamos vendo que um desses anjos, e eu sou capaz de lhe dizer que esse anjo é São Rafael. Diante do trono, meus irmãos, diante do trono, do trono onde Deus está, é um compartimento no céu glória, tá? Um deles, um dos 7, faz isso aqui, ó, do versículo 3. Ele pôs-se junto do altar com um turíbulo de ouro na mão. Foi-lhe dado muitos perfumes para que se oferecesse com as orações de todos os santos. Por isso todos os santos são da minha devoção. Dos santos no altar de ouro. E onde é que está esse altar de ouro? Está diante do trono onde está Deus. Olha só, eu sou capaz de lhe dizer que esse anjo aí é o arcanjo São Rafael, porque ele disse isso, preste atenção. Olha o que o arcanjo São Rafael disse. Você vai ficar impactado com isso. Não tenho 100% de certeza, mas segundo a Bíblia, pode ser que seja. Pode ser que seja. Deixa eu ver aqui. Olha isso. Presta atenção. 12:12 do livro de Tobias. Pode ser que no versículo 3 seja o próprio arcanjo São Rafael. Sabe por quê? Porque olha o que ele diz para Tobit, pai de Tobias. 12:12 de Tobias. Quando tu oravas com lágrimas, e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ocultar os mortos em tua casa durante a noite para sepultá-los, quando viesse a noite, olha o que o arcanjo diz, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Veja só, porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te. Outra vez. Não, você não entendeu. Agora, de novo. Quando tu em tuas orações oravas em lágrimas, enterravas os mortos, deixava a tua refeição, escondias os corpos em tua casa para sepultares durante a noite, eu apresentava tuas orações ao Senhor. Agora, pacata! Aí está. Prova máxima, meus irmãos. Prova máxima, com Sagrada Escritura. Tobias 12:12. Quem é que estava fazendo aqui? Um dos 7. Olha um dos 7. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. O que era que ele fazia com o turíbulo? Turíbulo, lembre-se, só tem na Igreja Católica, Apostólica Romana, tá? E na parte oriental da igreja. Foi-lhe dado muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono, o altar de ouro. Então tem São Rafael apresentando as nossas orações como a de Tobit no altar que está diante do trono. Para quê? Olha o que diz. A fumaça dos perfumes subia da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Diante de Deus. Agora, pacata! Aí está. É São Rafael, meus irmãos. Então, veja, nós estamos mostrando vários compartimentos. Esses 7 estão na presença de Deus, diante do altar da intercessão.
ele pega as nossas orações, as orações de todos os santos e de todos os batizados, e apresenta no turíbulo a Deus, esse altar, que do versículo, você viu aqui do versículo 3, ela vai para o trono de Deus, e Deus executa, Deus põe em prática, Deus responde essas orações. Você está entendendo? Coitado desses que não têm devoção aos santos arcanjos, né? Por isso que o nome de Rafael significa o quê? Deus cura. Rafael significa Deus cura. Então, nós estamos vendo aqui, nós temos vários, aqui está claro, né? Vários compartimentos. Mas se você pegar o capítulo 21, nós vamos pegar de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 27, vai mostrar como é a Jerusalém celestial por dentro. É só um céu, é só uma Jerusalém celestial, é só uma eternidade. Só que há posições lá dentro. Há méritos lá dentro. Certo, meus irmãos? Ficou claro para vocês? Então, os 3 céus que a Bíblia apresenta são esses. O céu firmamento, céu cosmos e céu glória. E Paulo fala ao terceiro céu. Se ele falou terceiro céu, quer dizer que tem mais 2. Isso é esses 2. Céu firmamento, céu cosmo e céu glória. Pacata. E você viu por dentro um pouco como é as posições, não é? Ao trono. Então, há o trono onde está Deus. E dentro desse trono onde está Deus tem um altar, que é esse que você está vendo aqui. O altar, onde é oferecido as orações de todos os santos por esses anjos, por esses arcanjos. E é São Rafael, porque ele está dizendo que ouviu, foi ele que apresentou a Deus. E aqui a forma como ele apresenta a Deus. Estou mostrando para você com Bíblia. A pena que um vídeo desse não tem tanta relevância. Era para ter 1 bilhão de visualização. Então aqui, veja. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo de São Rafael com as orações dos santos diante de Deus. Diante de Deus. Para o trono de Deus. Inclusive a de Tobit. Tá certíssimo, meus irmãos? Então vamos só recapitular o céu glória. Ao trono onde está Deus, que é a presença máxima de Deus, onde tem 7. E um deles é o intercessor, São Rafael. Há o segundo trono, onde está Jesus e os santos, representado pelos 24 anciãos e os 4 evangelistas, 4 animais, que também intercede diante do altar, o altar do sacrifício, no capítulo 4, capítulo 5, versículo 7. E há outro trono, que ele disse no 3:21, o vencedor se sentará comigo no meu trono, que você viu no capítulo 3, versículo 7, uma multidão diante do trono e do cordeiro. Veja só. Dos eleitos, dos salvos. Então você vê que é por méritos que se alcança. Não é? Por mérito que se alcança. Então certamente foi mostrada a santa onde está essa multidão de santos. Mas São Padre Pio estava como intercessor. Olha só, meus irmãos. E aqui você viu. Então esse debaixo do altar, isso não é muito claro, né? A questão de que é o céu realmente. Porque debaixo do altar significa que abaixo do céu está o purgatório. Mas debaixo do altar é sinal de que eles vão estar sobre o altar. Né? Então, fica aqui esse pequeno vídeo, esse pequeno relato mostrando para vocês esse negócio de 7 céus. Isso não é fé cristã, tá? Não é fé cristã. É coisa de pagão, de outras crenças que não é cristã. Deus abençoe a todos. Meta o dedo no like. Só lembrando, lá embaixo está o Pix, nos ajude. E Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.